Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando, e entre os dias 11 e 14 de maio de 2023 está acontecendo a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, feita pelo MST. Ela está acontecendo no Parque da Água Branca, né? Depois de 5 anos aí, e e a gente fez a cobertura aí de um pedacinho dela nesse sábado, dia 13, e a gente vai trazer as entrevistas logo mais aí para vocês nesse episódio. Mas antes disso, é importante a gente contextualizar a questão da CPI contra o MST, né? E que é o momento em que essa feira está acontecendo aí. Então, vale dizer o seguinte, é uma feira que está linda, né? Diversas atrações artísticas no palco e fora deles também, uma diversidade gigantesca de produtos, né? Para destruir qualquer argumento de quem fala que a MST é um bando de vagabundo, que não trabalha, que ou qualquer outra dessa mitologia reacionária aí. E produtos de altíssima qualidade, orgânicos, né? Sem agrotóxicos. Então, quem quiser conferir essa feira, estiver ouvindo aí, talvez no domingo, dia 14, puder ir, vá lá, vocês não vão se arrepender. Tá muito cheio, mas tá muito gostoso também, né? Tem muitas atrações legais e muita gente legal, muita coisa boa acontecendo, muitos produtos além de comida, né? Que o MST tem uma diversidade de produção, é um movimento gigantesco, muito importante para o país e para a humanidade. E vá lá aproveitar quem puder. Mas vamos contextualizar agora um pouquinho é, essa CPI aí, né? No final do mês de abril, parlamentares conseguiram aí ir abrindo essa CPI. Agora a gente já tem até o presidente e o relator aí que vai começar aí essa catástrofe aí. Mas vale dizer que é simbólico essa CPI ter sido aberta, começado a ser mais profundamente discutida em abril, né? Mesmo estando sendo aberta agora em maio. Porque abril para o MST é o abril vermelho, que é o mês de lutas, de mobilizações contra a violência no campo, violência inclusive contra o MST, né? É o mês de abril aí tem um simbolismo de massacres que o MST sofreu aí nos anos 90, né? E ainda hoje o Brasil é um país violentíssimo com trabalhadores rurais, né? Lutadores rurais, ativistas ambientais, enfim, né? Quem pesquisar as estatísticas aí vai saber, né? Que inclusive não é nenhuma novidade, né? Isso aí já vem desde a colonização e nos últimos anos teve muitos retrocessos, né? Então é muito importante fortalecer esse abril vermelho aí que passou, mas o nosso brilhante Congresso aparentemente não está muito afeito aí a fortalecer lutas importantes. É, então a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, trouxe aí essa CPI para tentar criminalizar mesmo, né? Criminalizar e perseguir movimentos sociais, desmoralizar e fortalecer narrativas que, inclusive, muitas vezes são narrativas nazifascistas ou bolsonazistas ou de extrema direita no geral contra o MST. Narrativas que usam milícias digitais, né, nazifascistas, como a gente sabe que tem nos últimos anos, né? É, narrativas que usam fake news em massa, né? Que manipulam pessoas de jeitos macabros. Então, mesmo que o MST não venha a sofrer complicações jurídicas legais com essa CPI, né? Porque realmente não faz sentido, né? Mas, apesar disso, essa CPI é uma forma de fortalecer narrativas reacionárias. E também é uma cortina de fumaça, né? Porque está acontecendo aí para tentar abafar a CPMI contra os atos golpistas, nazifascistas, terroristas de extrema direita, que querem intervenção militar, enfim, esses atos aí reacionários aí que aconteceram no dia 8, por exemplo, de janeiro. Essa CPI que está investigando isso, essa CPMI, aliás, como se fosse equivalente, né? De um lado, reacionários querendo um golpe com o pior da humanidade aí,
e de outro lado o MST buscando reforma agrária, buscando direitos humanos, buscando alimento de qualidade, soberania alimentar, né? Como se fossem opostos radicais, extremos. Não deixa de ser em alguma medida, né? Mas como se fossem coisas igualmente horríveis, né, a serem combatidas aí. Às vezes parece que é isso e evidentemente que não é, né? Evidentemente que o MST não pode ser comparado com esse bando de reacionário aí. Então, vale dizer que tem um contexto de que nos últimos anos teve uma nova escalada aí de violência, né, e criminalização de líderes sem terra, como por exemplo o José Rainha da FNL, o Magno Souza do PCO. Mesmo no governo Lula, né, esses retrocessos continuam, né, e é importante lutar pela defesa desses trabalhadores, dessas pessoas aí engajadas nas lutas sociais. E vale dizer também que, dentre os muitos absurdos aí dessa galera aí da CPMI, da CPI, aliás, contra o MST, tem gente de todo tipo, apoiadores de todo tipo até, que chegam a falar de passar assentamentos aí do MST para mãos privadas. É quase que um Robin Hood às avessas, né? Quase que roubar dos pobres que conquistaram alguma terra para dar de volta para os latifundiários, né? Desses 5 séculos aí de capitanias hereditárias ou de latifúndios no Brasil, seja lá o que for. É... E isso tudo feito por essa bancada ruralista aí, toda podre, né? E cheia de dinheiro de multinacionais, de latifundiários aí com todo tipo de absurdos cometidos, enfim. Essa CPI que foi aprovada por esse Congresso absurdo, né? Não só pelo Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, é... essa CPI aí decidiu colocar o Coronel Zuco do Republicanos do Rio Grande do Sul na presidência. Um cara que está sendo aí tem várias suspeitas aí de ligação com atos do dia 8, vai saber até que ponto tem ligação ou só apoiou, entre aspas, só apoiou, né? Esses atos golpistas aí, né? Um cara que é o inimigo do MST, e o relator também é o inimigo do MST, ninguém menos que Ricardo Salles, que foi o ministro do Ecocídio, ou melhor dizendo, ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, dentre tantos outros podres no currículo, né? E quem acompanhou o trabalho horrível dele sabe o quanto ele é absurdamente desqualificado e suspeito, né, para uma CPI contra o MST. Inclusive ele disputou esse cargo aí com gente como Kim Kataguiri do MBL, que também não pode se dizer que é minimamente afeito ao MST, pelo contrário, é um inimigo do MST. E o Ricardo Salles ainda, né, vale lembrar que em 2018 aí ele vinha com esses papos de tolerância zero contra o MST, que armas contra o MST para não sei o que, né? Depois ele fala que não é bem assim, mas o governo Bolsonaro e ele como ministro aí mostraram que na verdade ele queria até passar mais a boiada contra o MST, né? E contra o meio ambiente, contra a humanidade, ele queria cometer mais absurdos ainda, né? Então, essa aí é a turma que está encabeçando essa CPI, nada suspeita contra o MST, falando de forma bem irônica, obviamente, mas é, é isso, são diversas propagandas aí que vão sendo criadas contra o MST, né, no meio de tanta coisa a ser discutida. Vamos falar agora uma coisinha, que é o seguinte, tem gente que fala que o MST invade terras, que o MST é criminoso, é terrorista, né? É bem curioso esse tipo de fala, porque geralmente ela é fomentada por quem realmente invade terras. Porque o que o MST faz é ocupar terras, inclusive para cumprir a Constituição brasileira, num dos melhores pontos da Constituição brasileira, né? Mesmo quem é anticapitalista, quem não gosta de uma constituição da lei burguesa, da lei capitalista, né? Quem não gosta também sabe que são leis importantes. Quem é de direita pode saber que é uma lei importante dar uma função social para a terra, ainda mais num país como o Brasil, né?
Então, vamos ver quem será que está invadindo a Terra, porque o MST está ocupando. Agora, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre o que o MST faz, mas quem fala que o MST invade terra é quem está invadindo. E quem invade terra geralmente são latifundiários que às vezes já estão aí faz séculos, né? Às vezes vão tomando mais terras ainda, né? Por já terem esse poder todo, esse poder herdado de família ou de capital e compra terra, ou às vezes até algum estrangeiro que tem muito dinheiro e compra terras aí, né? No nosso país. E aí, quem é que está invadindo? É o MST ou essa galera que rouba terras aí, né? Muitas vezes até por grilagem e cheio de parlamentar aí, direta ou indiretamente ligado a esses roubos, né? Na verdade, quem rouba terras, quem invade terras é quem rouba, né? Quem invade terras é quem tem latifúndios improdutivos ou mesmo produtivos, né? Com terras roubadas, ou às vezes latifúndios que podem até ser cometer crimes ambientais ou não cometer crimes ambientais, mas com diversos problemas, né? Terras roubadas de indígenas, quilombolas, por exemplo, né? Enfim, quem invade terras é quem comete esses crimes ambientais, mesmo sendo podre de rico, né? E tendo vários subsídios. Porque a gente sabe que o agronegócio praticamente não paga imposto no Brasil. O agronegócio que estamos falando é gente podre de dinheiro, a gente está falando de burguês, a gente está falando de gente que tem realmente muitas condições para não cometer crimes ambientais, né? A gente está falando aí dessa mesma turma que frequentemente, muito frequentemente, encontram trabalho escravo, ou melhor, trabalho análogo à escravidão, para ser mais técnico, nas terras dessas pessoas, né? Essa galera que está muitas vezes envolvida com assassinato também, com ligação com milícia e crime organizado, o que está muito evidente aí nos últimos meses com o que saiu na mídia finalmente, né, sobre os ataques contra os povos Yanomami, né, enfim, essa é a turma que está invadindo terras, né? E não o MST que está ocupando terras para cumprir um dos melhores pontos da nossa Constituição. Não é o MST que está invadindo, porque o MST está ocupando para combater a fome no país. E enquanto o agronegócio se orgulha da gente ser o celeiro do mundo para exportar alimento, né? Mesmo com a população com altíssimos níveis de insegurança alimentar e fome, né? O MST está aí combatendo a fome, está combatendo a falta de terra, né? A falta de trabalho, a falta de moradia, né? Também. O MST também está lutando por democracia. Independentemente dos erros do movimento tão grande como o MST, ele tem vários pontos aí muito bons. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes porque já estou me alongando demais, né? O MST tem centenas de cooperativas no país. Ele tem proposto agroecologia como um enfrentamento à crise climática. E o agronegócio? Todo mundo que pesquisa um pouquinho a sério já entende que o agronegócio é um inimigo mortal do meio ambiente e da humanidade, né? O MST produz alimentos sem agrotóxicos, é o maior produtor de arroz da América Latina, por exemplo, né? Enfim, tem muita coisa aí do MST para ser dita. Antes de passar para as entrevistas, finalmente, vale dizer que o PT fortaleceu o agronegócio nos governos anteriores e agora que voltou ao poder continua com alianças podres de frente ampla, frente amplíssima aí, que tem até gente no próprio governo falando besteira contra o MST, né? Embora o MST, alguém aí do MST importante tenha dito nos últimos dias que não vai se submeter ao Lula, né, que tem a sua independência, vale dizer que o MST enfraqueceu muito ao longo das últimas décadas frente ao que era de combatividade antes, e que, infelizmente, o governo Lula não parece estar tão disposto assim a defender o MST, e a gente tem que pressionar para que isso se reverta, né? Então, dito isso, todo o apoio ao MST, e quem puder visite a feira aí da Reforma Agrária. E agora vamos aí para as entrevistas que a gente conseguiu colher no nesse sábado, dia 13. Eu tô aqui com o Edilson Mendes, do MST de Alagoas, né? Que trabalha aí com reflorestamento e tudo. E eu queria perguntar como vocês do MST encaram a importância
preservar a natureza e também entender quais são as espécies nativas de cada local para fazer um reflorestamento adequado, né? Qual vocês acham que é o papel do MST nessas ações no Brasil hoje, sendo que tem um agro aí que adora desmatar, destruir, roubar terras, enfim, envenenar? Qual a importância que vocês veem desse trabalho de vocês? Então, para começar, né, o estado de Alagoas é um estado com a monocultura da cana-de-açúcar. As áreas que são de assentamentos hoje, antes eram todas cobertas com a monocultura da cana-de-açúcar. Aí o que acontece? Quando a gente está no assentamento, a gente encontra a área toda degradada, né? Onde era mata, era plantio de cana. Então, já para começar, em cada assentamento nosso, a gente tem que deixar 20% da área para reflorestamento, para preservação da mata ciliar. Só que a gente não encontra essas matas mais. E no papel exige que nós temos que ter essa mata. O que é que acontece? Nós fazemos um trabalho com os assentados, né, de preservação, de reflorestamento dessas áreas que nós encontramos degradadas pelo agronegócio. E aí a gente trabalha com a questão de conscientização dos assentados, né, para que a gente possa reflorestar, deixar aquela terra descansar, para que ela volte a ser mata. Ok? Entendi. Bom, beleza, muito obrigado. Eu tô aqui com a Cíntia do acampamento Marielle Vive, que está aí ajudando na feira também, construindo a feira, o evento, e eu queria saber qual a importância que vocês veem para ter esse espaço aqui, né, nesses dias para apresentar o MST frente a tanto ataque, né, que está tendo aí essa CPI que o agro está querendo desmoralizar o MST como se eles tivessem alguma moral, né, para isso. E vocês estão cheios de trabalhos aqui mostrando para a sociedade que realmente vocês têm uma função social extremamente importante. Vocês têm aí roupas que vocês fazem, né? Tem aí que estão vendendo, mudas, comida, enfim. Como vocês veem a importância de ter esse espaço aí frente a esse monte de fake news aí que são lançadas contra vocês aí? Então, eu acho que essa é uma grande resposta para a sociedade toda, né, diante desses ataques. E assim, deixou de existir muitos anos a feira era para acontecer todo ano, porque é o espaço que a gente tem para apresentar a produção. Só que essa é uma feira nacional, então tem as castanhas de Rondônia, tem o arroz orgânico do Rio Grande do Sul e tudo de todos os lugares, né? Então ela é especial por isso, porque feiras todos nós, acampados e assentados, fazemos para divulgar localmente os produtos que a gente tem, né? Mas eu acho que essa feira tem uma importância política, porque a feira é um ato político, né? Nesse sentido, da produção de alimentos saudáveis e da gente estar combatendo o latifúndio e provando que em área onde você lida com agrotóxico, com a monocultura, é possível produzir comida e alimentar as pessoas e multiplicar, fazer floresta, né, fazer agroecologia. Então a gente está provando isso. E principalmente nas áreas onde a gente ainda não tem a titulação, né? A gente ainda não tem o assentamento. Nós somos, por exemplo, do acampamento Marielle Vive de Valinhos, que é aqui perto de São Paulo, que é uma área particular, que é uma área que estava destinada para especulação imobiliária. Ia ter um empreendimento do Beto Carreiro lá com 14 mil unidades habitacionais de alta renda em 9 fazendas da região. Ia fazer um condomínio de luxo, com pista de pouso de avião, campo de golfe, aras. Era para ser um mega empreendimento. E a gente fez uma ocupação no miolo dessas áreas, né? E aí a gente está provando que é possível produzir em áreas que estão improdutivas, né? Que a área que estava lá com o mato alto crescendo. E então a gente está criando demanda. A gente precisa criar a demanda da reforma agrária. A gente precisa provar que não dá para a gente deixar áreas vazias próximas dos grandes centros.
Os grandes centros têm muita demanda de alimento, então a gente precisa provar isso. Então é por isso que a gente não vai parar de ocupar, mesmo no governo Lula, ninguém vai botar focinheira no MST por conta disso, né? Isso é uma fala até dos nossos dirigentes. Então, nesse sentido que a gente está querendo demonstrar a força que o MST tem politicamente para a sociedade e na produção de todas essas coisas que você está vendo aqui nessa feira maravilhosa. Obrigado, viu? Eu tô com o Miguel da Expressão Popular. A gente tá aqui na feira, né? É uma editora de livros, para quem não conhece a Expressão Popular. E eu queria saber como vocês estão vendo a importância de trazer esse tipo de informação, de debate, né, sobre agroecologia e tantos outros temas que vocês publicam nessa feira do MST, depois desses anos aí de governo Bolsonaro, né, de ataques contra a cultura, né? Qual a importância que vocês veem, né, de não só defender a cultura, a leitura e também leituras agroecológicas nesse encontro aqui de hoje? Bom, é importante falar que a Expressão Popular é uma editora que surgiu a partir dos movimentos sociais. E ela tem como principal objetivo democratizar a cultura e a leitura no Brasil, dentro das nossas possibilidades, é claro. E aí, nesse sentido, tá presente aqui na quarta-feira da Reforma Agrária, se relaciona com o tema da produção de alimentos, no sentido de que essa produção de alimentos ela é também uma produção de conhecimento e uma produção de cultura. Então, os títulos editados pela Expressão Popular, eles são frutos sempre dessa relação entre teoria e prática na produção de conhecimento. E para nós, tá com os livros aqui na feira, faz parte desse projeto de que construir uma alimentação saudável passa também por construir uma outra cultura. E agora, nesse momento que não temos mais o governo Bolsonaro, mas que a gente ainda vive uma ofensiva da extrema-direita, para nós é cada vez mais importante poder fortalecer a questão da ciência, a questão da reflexão, da teoria, para lutar contra as fake news, para lutar contra esse monte de mentira que vira verdade. Então, para nós, a questão dos livros e da leitura é fundamental como parte desse projeto de combate ao governo neofascista que acabou do Bolsonaro, mas ao neofascismo que continua na nossa sociedade. Fechou. Obrigado, viu? Eu tô aqui com o artista Joaquim Neto, do setor de cultura do MST, tá aí vendendo umas artes lindas, também ajudou aí a fazer a arte do evento, né? E eu queria saber qual é a importância que você vê dessa feira tá acontecendo aqui nesse parque com tanta gente, né, nesses dias, nessa conjuntura aí que abriram até essa CPI aí contra o MST, né, que a galera do agronegócio aí tá como se tivesse alguma moral aí para ir para cima de vocês, reivindicar alguma coisa, né? Mas qual a importância que você vê nessa conjuntura aí de muito reacionarismo, de mostrar aí que vocês produzem todo tipo de coisa, né? Desde a arte aí até alimentos que são tão necessários para a população, que o agro finge que é ele que produz, né? Qual a importância que você vê disso? Então, para nós do movimento, essa feira, ela eu não vou dizer vitrine, porque vitrine você não consegue pegar, mas ela é uma forma visível e palpável do que a gente pode entender como um processo de construção da reforma agrária, né? De dizer que a reforma agrária é possível, através da arte, através da produção, através das formas de debate que a gente vem trazendo dentro do processo da construção, né? Então essa feira, antes de começar, ela começou lá nos espaços do movimento nosso, dos assentamentos e acampamentos, né? Na mobilização das bases, para chegar aqui para a gente dizer que é possível a construção da reforma agrária e também é possível essa reforma agrária construir uma nova forma de sociedade, né? Então, essa conjuntura atual, ela tem medo porque sabe que é possível a mudança, né? A sociedade sabe que é possível a mudança. E aí é isso, assim, de dizer que essa feira, esses processos culturais, artísticos e produtivos, eles são importantes para a construção de uma conjuntura diferente, de uma sociedade diferente também. E o movimento do MST, ele diz isso na cara dura, trazendo sua produção, trazendo os agricultores das suas bases, né? Trazendo suas artes, né? E é isso. Acho que não sei se eu te respondi. Mais alguma pergunta? Não, é só isso mesmo. Obrigado, viu?
enredo, e patrão e fazendeiro, de derrotar a